Bom dia, cidadão. Bom dia, cidadã. Outra vez na tela da Band, o 60 Mais, programa que vai ao ar todos os sábados, das 11h30 às 12 horas. A gente abre o programa de hoje com a história do Mércio Figueiredo. Tem 65 anos. Veio de família onde as reuniões só aconteciam ao redor da mesa, e mesa farta, diga-se a bem da verdade. Boas comidas. O avô preparava os famosos embutidos alemães. Trabalhou toda a vida, desde pequenininho, moleque. Depois, como sempre acontece, veio a aposentadoria. E aí fica aquela sensação de frustração, depressão, sem fazer nada o dia todo. Acredito que incomode. Bom dia, Mércio Figueiredo. Bom dia, seu Hugo. Bom dia, Luana. Bom dia, seu Hugo. Que é filha do Mércio. Bom dia, Henrique Cortá, que é orientador de curso de culinária no Senac. Isso. Tudo bem com você? Tudo bem com você. Prazer em recebê-los. Ingressar num curso de culinária é uma ideia bem diferente, principalmente para homem. Mas ainda após os 65 anos, bem inusitado, a ideia de se profissionalizar pretende carreira? Sim, seu Hugo. Eu pretendo trabalhar na área assim, de eventos, né? Aniversários, casamentos, alguns jantares na casa de pessoas. Então, trabalhar em hotel, eu acho que já não dá mais, porque 65 anos o pique já é mais, né, já é mais trabalhoso. Então, eu resolvi, eu acho que partir para essa linha de fazer eventos, porque a gente trabalha, vamos supor, trabalha um final de semana, duas vezes na semana, não é aquele de todos os dias, corre do dia a dia, né? E saúde a gente tem, vontade também. Então, junta o útil ao agradável. Só às vezes as pernas que já estão começando a fraquejar. Mas daí eu estava, como o senhor falou, aposentado, né? E sentado em casa todos os dias, fazia o almoço para a família, de segunda a segunda, porque lá em casa quem cozinha sou eu. E daí eu estava em casa um dia, sentado no sofá, minha filha chegou lá: pai, o que pai tem? Eu disse: não, nada. O pai quer fazer um curso de cozinheiro no Senac? Eu disse: não, filha, até posso fazer. Diz ela assim. Esse foi o empurrãozinho, Luana? Foi empurrão. Foi empurrão. O objetivo mesmo é que ele tirasse o pijama, né? Sei. Ficava em casa o dia inteiro. Sedentário. Às vezes até chutando o cachorro. 4 4 meses de aula. Já dá para sentir efeito? A família diz que o seu comportamento mudou, como da noite para o dia. Nesse meio tempo, eu emagreci 10 quilos, porque eu levanto, às vezes, 5h30 da manhã e chego no colégio todos os dias, em torno de 7h10, 7h30. Às vezes, quando eu atraso um pouquinho, eles perguntam: onde é que está a imersão? Porque eu não sou de chegar atrasado e de faltar, certo? Nunca faltei um dia. E sou um dos primeiros a sair e dos últimos a sair. Nosso professor aqui, Henrique, é um mineirinho especial, calmo, certo? Explica corretamente, ele faz desse jeito. Então a gente tenta fazer sempre o certo. Henrique, as primeiras aulas são difíceis? Eles assimilam, começam bem? Olha, as primeiras aulas, na verdade, é tão difícil para mim quanto para o aluno, porque é o momento de conhecimento, né? É o primeiro passo, né? É a primeira impressão, então a gente tem que analisar o perfil tanto dos alunos, os alunos me analisam a forma como eu dou aula, porque como tem vários professores, né, cada um trabalha de uma forma. Cada grupo tem o seu orientador? Ou há um conjunto de orientadores? Na verdade, como o curso é separado em módulos, né, cada módulo um professor é responsável, né? Por exemplo, eu tenho algumas disciplinas, que é garde-manger, que é a parte de cozinha fria, né? Tenho cozinha temática, que é a cozinha
indiana, e tem cozinha brasileira também, que eu passo por algumas regiões do Brasil mostrando algumas receitas. O curso dura quanto tempo? São 805 horas, São 8 meses de aula. 8 meses, 8 depois meses. tem 2 meses de Isso, estágio. e 2 meses de O estágio. estágio obrigatório para pegar o certificado de cozinheiro tem que ter o estágio. São E esse estágio é 180. feito aonde? É em restaurantes. É fora do Senac. Fora do Senac. Fora do Fora do Senac. Senac. Pode ser restaurante, pode ser hotel, pode Conveniado ser qualquer... e tal. Exatamente. Qualquer estabelecimento que esteja de serviço de alimentação, né? Sim. Você prepara pratos frios. Sim. Como eu sou mineiro, eu não posso deixar de ensinar. Ali, por exemplo, tem alguma coisa que eu já vi que você trouxe, que exato. é a mineira, né? É, exatamente. É um doce de leite. Exatamente. Pois é. Então, como eu tenho essa criação toda de Minas, e Minas tem uma fama enorme de cozinha, né? De comida boa, de doces, tanto doce quanto Vamos salgados. provar um pouquinho do... Vamos. Porque Porque eu depois coloco aqui um pouquinho pra nós cada um. estamos invertendo. Porque depois tem uma que é diferente, né? Essa já é salgada. E essa por conta do Mércio. Vamos inverter? Hein? Vamos inverter. Vamos 12, inverter só a provinha, né? Tá. Porque, meu Deus do céu, Bom, olha no só. caso do doce de leite, na cozinha brasileira, na parte de Minas, eu ensino tanto os pratos mais emblemáticos de Minas. Doce de leite, frango com quiabo, feijão tropeiro, que são coisas bem típicas de Minas mesmo. Né? E não Isso é é um doce de leite. atentado. E não é doce de leite feito com leite condensado, não é nada disso. É feito com leite e açúcar só. Luana, você recomendaria àqueles que estão com os 60 a mais e já também acima dos 60 tomar a mesma atitude que o Mércio? Com certeza. Fazer alguma coisa útil? Com certeza. Não ficar apenas andar com o passarinho ali debaixo da figueira, né? Falando da vida alheia. Jogando dominó, não. Faz alguma coisa para a Útil cabeça também, né? Também. Pra Não ver. só para a mente, mas para o corpo. Isso, inclusive. E o pai tá muito bem, melhorou a cabeça, melhorou o corpo. Com 65 anos eu vi ele lendo um livro pela primeira vez, coisa que eu nunca tinha visto ele fazendo. E tá todo mundo feliz, a família toda agradece. Livros de receita ainda, né? Livro de receita. Aquele menino é seu filho? É meu filho. Que idade tem? 12 anos. 12 anos. Como é que é o nome dele? Henrico. Henrico. Tá chegando, pode ficar ali junto com o pai ali. Fica aqui do ladinho, pai. Senta aqui, ó. O Mércio fez um prato. Isso. Trouxe, não fez, Eu trouxe trouxe. já pronto. Olha só, coisa mais linda do mundo. Como é que se chama isso aqui? Morango, eu acho. Moranga com quê? Com carne seca. Moranga com carne seca. Nós vamos provar. Tá? Queremos agradecer a presença de vocês, pedindo que antes o Mércio nos faça um oferecimento, a prova, né? Vamos Invertemos já, mas vamos ter que provar. De toda maneira, vamos provar. Vamos provar, então. A moranga com carne seca. Está deliciosa, pelo menos à vista, a cara, como se diz. Coisa mais linda do mundo, olha aí. Quem quiser se inscrever nos cursos pode observar os telefones que estão na tela. E nós vamos, neste primeiro quadro, ficando por aqui, renovando o agradecimento e colocando-nos à disposição do Mércio, da filha, do Henrique, do Senac, porque vamos aproveitar. Em seguida, voltamos com o segundo bloco do 60 a mais. Continue conosco, Band Santa Catarina. Cidadão, cidadã, passado
o primeiro bloco e os comerciais, estamos de volta com 60 mais na tela da Band Santa Catarina. Depois do primeiro bloco, um tanto quanto flexível, muito agradável, gostoso inclusive, vamos a este segundo, preocupante. Pedimos atenção e chamamos a atenção. Proteção não tem idade. Com esta fase, estamos abrindo este bloco. O Brasil é um dos poucos países onde o aumento do número de idosos com HIV e AIDS cresce a cada dia. Preocupante. A sexualidade do idoso ganha cada dia mais destaque, visto que a população idosa aumentou a qualidade de vida e o acesso a medicamentos facilitadores da ereção também. A sexóloga Ângela Barcelos aceitou nosso convite e responde às dúvidas a partir de agora. Ângela, bem-vinda. Obrigada mesmo. A reposição hormonal e o comprimidinho azul são os grandes aliados hoje, certo? Depende. Primeiro a gente tem que avaliar o paciente. O remedinho azul não é qualquer um que pode tomar. Por exemplo, pacientes com patologias cardiovasculares não podem tomar o dito cujo. Por quê? Porque ele dá uma aceleração cardíaca. Então, pessoas que já têm problemas cardíacos é um grande risco. Problemas, por exemplo, da hipertensão, pode elevar também a pressão sanguínea, que pode dar algum problema cardíaco. Então, não é qualquer paciente que pode usar a baguinha azul, que já não é mais azul também, porque já foi, a patente já foi liberada, então já tem outros produtos também. Porém, não pode usar. Tá? E tem um detalhe, nós estamos vivendo num país que a doença crônica e hipertensão é uma das mais severas e maior quantidade de pessoas. Então, a gente já pode avaliar nesse sentido essa questão da baguinha azul. A questão do hormônio, seu Hugo, eu gostaria de enfatizar o seguinte. No processo do envelhecimento, existe uma questão hormonal na mulher em particular, que é o estrogênio. A mulher não produz mais o estrogênio. Então, não tendo estrogênio, tende a cair drasticamente a lubrificação vaginal. Tá? A reposição hormonal, ela só é indicada quando a paciente está no período de climatério e ela tem sintomas que estão interferindo muito na qualidade de vida dela. Aí o médico vai decidir com ela junto se faz reposição hormonal ou não. Tá? Então, no processo do envelhecer, a questão hormonal, reposição hormonal, não existe nenhum medicamento hoje na ciência que faça para a mulher o aumento do libido. Nenhum, ainda. Mesmo assim, e direto no ponto, Vamos. dá para ter uma vida sexual satisfatória com 100% de proteção? Com certeza. Primeiro, vamos desmistificar o que é prazer sexual. Tá? Primeiro, você consegue imaginar quem está vendo aí, quem tem seus 20, 30 anos? Vou fazer uma bobeirinha agora, tá, seu Hugo? Não posso perder a oportunidade, não sou tão séria assim. Dá para imaginar, por exemplo, seus avós tendo relação sexual? A maioria da juventude não imagina isso. Porque se criou um estereótipo que envelhecimento é perda de tudo, inclusive da vida sexual, certo. E é extremamente possível isso. Primeiro que relação sexual não pode ser só vinculada a coito, pênis dentro de vagina, ou seja, pênis ereção. Tá? Primeiro fator, sexo é muito além disso. É intimidade, é carinho, é respeito, cumplicidade, e isso se tem em qualquer idade. Com o processo de envelhecer, isso se amplia, porque você tem toda uma história de vida. Então, primeiro ponto. Segundo, no processo de envelhecimento, no caso do homem, ele precisa de uma estimulação mais tátil. O que quer dizer estimulação mais tátil? Masturbação. E a gente vem de uma questão cultural onde masturbação é vista apenas para os jovens. Se existe um casal, por exemplo, que sempre foi uma relação sexual meio que mecanizada, meio que na obrigação, sem brincar um pouco, sem criatividade, vai ter uma séria dificuldade no processo do envelhecer de estimular o pênis ou até estimular a relação sexual de outras formas. Então, isso é um item.
Eu já falei 2, que é a questão, o que é ato sexual. Terceiro, dá para ter sim, a mulher pode ter prazer tanto quanto o homem também pode ter prazer sem precisar de estímulos externos, que é a baguinha azul. E, então, assim, quebrar paradigmas. Pode sim haver prazer. O que a gente tem que discutir é a questão da proteção. Então, assim, a questão da proteção é uma coisa seríssima. Uma coisa é você ter um relacionamento conjugal já com a mesma pessoa há 40, 50, 60 anos. Outra coisa que é é muito interessante no Brasil, nos últimos tempos, a quantidade de separações de casais que estão há 40 anos juntos e até mais. Então, passa-se muito tempo com a mesma pessoa e depois querem a esforra. A mulher tem mais chance do que o homem de contrair o HIV? Os dois. Não existe isso, tá? Não há proporção de um para o outro? Antigamente, para o senhor ter noção, quando foi descoberto lá na década de 80, existia inclusive uma proporção que era 10 homens para uma mulher. Hoje já existe uma proporção de 10 homens para 5 mulheres. Por quê? E a característica dessas mulheres que estão sendo contaminadas quem são? Aquelas casadas, que teoricamente têm uma relação estável, que acredita que não precisa usar proteção porque tem um casamento. Certo. E aí se criou um estereótipo que quem está na rua, quem não tem um relacionamento sério, é que tem mais risco. E hoje os dados estão mostrando que é o inverso. Sexo oral e o beijo tem risco de contaminação? Com certeza. Qualquer tipo de sexo tem. Tanto sexo oral, quanto anal, quanto vaginal. O anal é o que tem mais risco entre os 3. Porém, o oral tem tanto risco quanto. Tá? Por quê? Primeiro assim, se você vai fazer um sexo oral, por exemplo, a mulher vai fazer no homem e não tem proteção, vamos supor que está... e acontece com frequência, você morde a mucosa da boca, ou morde a língua, e acontece às vezes, ficar sangrando, fica aberto aquilo, e a nossa boca é extremamente úmida. Então, na hora que vai fazer o sexo oral, que vai colocar a boca no pênis, se aquele pênis tiver alguma DST ali fácil, vai ter secreção com secreção e vai contaminar com certeza. Então, a gente indica a camisinha também para o sexo oral. Colocar a camisinha no pênis e aí fazer o sexo oral. Beijo. Deixa eu só voltar no beijo que o senhor perguntou, eu não respondi ainda. Beijo também. Existe uma DST que se chama HPV, que está sendo considerado como uma pandemia a nível mundial, pandemia, porque o nível de contágio dele pode ser por secreção. Saliva é o quê? Secreção. Sim. Então, por isso que o Ministério da Saúde, esse ano, inclusive, fez a campanha de HPV para adolescentes, para jovens, né? Justamente por isso, para tentar cortar esse ciclo. Então, existem sim DSTs que podem ser, além do HPV, por exemplo, o herpes também pode ser no sexo oral. Então, existem várias DSTs que qualquer forma de sexo pode contaminar. Camisinha feminina. O que o senhor quer saber? Eu adoro falar dela. Sim. A conhecida era a masculina. Uhum. E esta é mais recente. Exato. Tem efeitos, resultados com positivos? Certeza, com certeza. Ao contrário do que se imagina, existem mais resultados positivos com a feminina até do que com a masculina. Por quê? Não é pela qualidade, nada disso, é pela colocação. Porque a maioria das pessoas, com certeza o senhor já deve ter ouvido falar, que alguém diz assim, a camisinha estourou. Não existe camisinha que estoura. A camisinha que estoura é camisinha que possivelmente foi colocada errada, ou armazenagem incorreta, ou prazo de validade vencido. Hoje no Brasil, todas as camisinhas que tem no Brasil, tanto comerciais ou quanto distribuição gratuitas, passam pelo teste do Inmetro. Então a qualidade não é suspeita, e sim a colocação. Então, o risco é de colocar a camisinha masculina errada. Na camisinha feminina, como ela vai ser introduzida no canal vaginal, ela vai fazer uma proteção do lábio vaginal, né? Esse lábio vaginal, vamos supor que aqui seja o meu lábio vaginal, então quando a gente vai ter o coito faz com que proteja, né? A camisinha feminina vai fazer essa proteção externa, tá? Que na masculina ela só protege a base do pênis, o saco escrotal não há proteção.
Então, No ela tem uma site- proteção maior. No site que aparece no vídeo, tem como proceder e nós, infelizmente, até mesmo por causa do próprio horário que o programa vai ao ar, não podemos mostrar. Mas via internet tem tudinho, o ABC até o XZ, correto? Com certeza. Camisinha do homem, camisinha da mulher. Preço não inibe? Custo? Então, a camisinha, justamente pela camisinha feminina ser muito pouco divulgada, criou-se culturalmente, né, seu Hugo, uma visão de que camisinha é função do homem, e não é. Sim. Eu costumo, inclusive, dizer que o nome que eu dou à camisinha, eu não chamo de camisinha, eu chamo de amor próprio. Eu chamo de autoestima, esse é o nome que eu dou para a camisinha, porque quem se ama, quem se cuida, se protege, independente do parceiro querer ou não. Por que eu estou dizendo isso? Porque daí se criou essa cultura de que camisinha é a masculina e quem tem que tomar a iniciativa de tanto ter, carregar e colocar é o homem. Isso está errado. Camisinha, seja masculina ou feminina, ambos devem aprender a colocar e ambos devem carregar. Por que eu estou falando isso? Porque justamente por essa questão cultural, a camisinha feminina tem um preço mais elevado. Se as pessoas começarem a usar com frequência, o preço vai baixar. Correto. Os postos de saúde, às vezes, precisam mandar de volta para o Ministério da Saúde porque vence o prazo de validade e não é distribuída. E tem os postos de saúde, o Ministério da Saúde encaminha todos os postos de saúde. Se você, no seu posto de saúde, não tiver, é só pedir para a enfermeira-chefe, ela vai fazer o pedido. O que acontece, os que não têm, é justamente porque acabavam vencendo. E aí eles não viam jeito de sair, mandavam de volta, chegou um período que eles disseram, não manda mais, porque não adianta ter aqui. Pensando em então, é só oferta. pedir. Pensando em oferta, o mercado oferece diversos tamanhos, material e gosto diferente. Como escolher? Qual é a melhor que você recomendaria? Bom, primeiro, quando você falou o mercado oferece, são as masculinas, porque Sim. a feminina ainda é a básica, infelizmente. Né? Daqui a pouco eu espero que tenha sabores, aromas e tudo mais. Mas assim, a masculina tem texturizadas, extra fina, com aroma, com sabor, que são coisas diferentes. O aroma é o cheiro, o sabor é realmente o sabor da fruta, enfim. Eu recomendo qualquer uma, desde que você se sinta seguro, confiável e use, pelo amor de Deus, use. Eu quero colocar uma coisa, seu Hugo, que é importante a gente falar, porque que quando me convidaram eu disse para a pessoa assim, olha, eu quero falar que a camisinha masculina para o homem, no processo do envelhecer, ele tem dificuldades de colocar. Por quê? Porque culturalmente ele vem de um conhecimento que homem antigamente não se usava camisinha, o senhor há de convir comigo. Começou-se a falar realmente de camisinha lá na década de 80 com a AIDS. Então, quem vem de uma geração anterior a isso não tem o hábito de usar camisinha. Sim. Se o homem for cobrado para colocar a camisinha, é comum, não é em todos, mas é comum que o homem não consiga manter a ereção. Por quê? Porque vai apertar a base do pênis, então o apertar vai fazer com que o homem não consiga, muitas vezes, manter a ereção. Por isso que a gente recomenda, em vez de ficar cobrando que o homem use camisinha, você, mulher, aprende a colocar camisinha, a feminina. Porque daí não tem risco de não ter ereção, vocês vão curtir a relação da mesma forma e vão ter proteção do mesmo jeito. Ao contrário dos países, dos demais países, a AIDS cresceu no Brasil. Preocupa, mas especificamente, Santa Catarina, o que você diz e recomenda? Santa Catarina é um desafio. Não pra que para nós, toda a tá. população. Toda a população, porque somos nós que fazemos o Estado. Não que a política pública de saúde não esteja fazendo seu papel, está fazendo, na medida do possível. Só que a gente bate no entrave que se chama cultura, que aí vai além de política pública. Né? A gente vai no entrave que se chama cultura, porque há até 10 anos atrás, quando ainda tinha um boom da AIDS, se falava com frequência, hoje não se fala mais. Então, não se fala mais, não se distribui mais, não se pega mais o uso do preservativo como se usava antigamente. Isso está mostrando o quê? Os dados estão aumentando cada vez mais. Santa Catarina, hoje, para se ter noção,
está entre 7 cidades no ranking de maior contágio ainda de contaminação de casos de AIDS, ainda está no ranking alto a nível de Brasil. E lembrando que o que se tem de notificação é a AIDS. Para cada um caso de AIDS, o Ministério da Saúde preconiza e coloca isso, que se calcula que para cada um caso de AIDS se tenha 4 de HIV. Porque o que é notificado é a AIDS, Sim. Não há notificação do HIV ainda, né? Então, o que quer dizer isso? Muitas pessoas estão contaminadas de HIV, não sabem porque não sabem dessa noção, acham que não tem risco, porque sempre vai acontecer com o outro, nunca é comigo, Sim. é sempre com o outro. Então, não verifica, se não faz os exames para ver se tem o vírus ou não, e aí não faz o tratamento e pode estar o que a gente chama de cadeia de transmissão, contaminando outras pessoas sem saber que tem o vírus. Ângela Barcelos, a sua mensagem para encerrar. Por favor, camisinha, para qualquer idade. Eu vou reforçar, camisinha não tem o nome de camisinha, camisinha tem o nome de amor próprio, autoestima. E autoestima e amor próprio não tem idade. Então, se você se cuida, se você se curte, se você se gosta, usa a camisinha, seja masculina ou feminina. É só isso que eu quero dizer. Muito obrigado, Ângela Barcelos, sexóloga. Obrigada. E lembramos que tudo está na mensagem, na internet. O nosso muito obrigado e o convite, sábado que vem, 11h30 da manhã, 60 mais, na tela da Band Santa Catarina. Até lá, boa semana.